Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e TV Sangue de Gaúcho apresentam receitas da nossa história. Hoje estaremos com os povos originários, os índios, que irão mostrar para nós um pouquinho da sua riqueza no preparo de alguns pratos, de ervas, enfim, tudo que envolve a coisa nativa, a coisa da nossa terra. Esse projeto ele está sendo vinculado pelo canal TV Sangue de Gaúcho no YouTube, pelas redes sociais TV Sangue de Gaúcho, e também nós teremos a edição de um livro com 500 unidades que serão distribuídos gratuitamente às entidades culturais, às pessoas afins, enfim. Teremos a oportunidade de aproximar este projeto de você pela internet, pela rede social, e vamos ter um registro também físico em um livro. Lembrando que o projeto conta com uma lei de incentivo à cultura e que tem 12 episódios. Teremos várias etnias, inclusive o gaúcho. Hoje vamos falar sobre os indígenas, sobre os povos originários, sobre o índio, porque a gente tem assim um conhecimento muito amplo do que se faz dentro das tribos. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desta etnia que é quem estava aqui na nossa terra quando chegaram os europeus. Neste episódio, estaremos apresentando a culinária indígena. Quando falamos do povo indígena, estamos falando de um grupo de pessoas reconhecidas como os primeiros habitantes do Brasil. Os índios são seres humanos que se estabeleceram no território nacional há milênios e estavam aqui quando os portugueses chegaram, em 1500. Não se sabe com precisão a população de indígenas do Brasil quando os portugueses chegaram, mas as estimativas mais aceitas trabalham com a possibilidade de que havia de 5 a 7 milhões de índios no território nacional. Este número de indígenas atualmente em nosso país é sensivelmente menor. Falar na questão o indígena ou falar nos grupos indígenas hoje existentes no território nacional é falar fundamentalmente da diversidade constituída a partir de construções socioculturais específicas e do reconhecimento nacional a esses modos de ser social diferenciados. Se essas construções sociais sofreram alterações no processo de convivência com o mundo dos brancos, adquirindo um código linguístico nacional, utilizando os meios dos civilizados para garantia da sobrevivência, nem por isso deixaram de ser índios, nem por isso abriram mão de sua identidade específica. Um ponto muito importante quando falamos dos índios no Brasil é a grande diversidade cultural e étnica desses povos. Estima-se que existam mais de 300 etnias atualmente no território brasileiro e mais de 250 línguas são faladas. A diversidade dos povos indígenas significa que cada povo pode ter um idioma diferente, assim como formas distintas de organizar-se socialmente, politicamente, economicamente, além de ter tradições e crenças religiosas diferentes. Em sua grande parcela, os índios vivem em tribos e sobrevivem por meio do cultivo de alimentos, bem como da caça e pesca. Alguns povos vivem totalmente isolados da sociedade nacional, enquanto outros são mais receptivos. Muita gente não sabe, mas boa parte da culinária moderna brasileira consumida nas residências e restaurantes utiliza ingredientes e ou métodos de produção introduzidos em nossa cultura pelos indígenas. Os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo em atividades relacionadas à alimentação. Isso porque é preciso obter ou produzir os alimentos. Criar animais, como galinhas e porcos, realizar expedições de caça e de pesca, coletar frutos no mato, preparar a roça e colher os seus produtos. Boa parte das comidas de origem indígena utiliza ingredientes cultivados localmente, como a mandioca, o milho, frutas, peixes e ervas aromáticas. Além de produzir o alimento, também é preciso construir as ferramentas e utensílios como armadilhas, canoas, cestos, arcos e flechas, entre outros, necessários para realizar as tarefas. Professor Ademir, gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, dizendo quem o senhor é, qual é a tribo que o senhor representa e o que nós vamos fazer hoje aqui no nosso projeto Receitas da Nossa História. Muito bem, meu nome é Ademir Brandino, dentro da aldeia sou conhecido como Oretãe, meu nome é originário do povo Caigangue, sou residente da terra indígena Ventara Alta, Erebango, isso do povo Caigangue, que vem demonstrando a cultura e a parte culinária e a parte medicinal das ervas medicinal. Também está comigo junto aqui a professora Karina, né, que vai se apresentar. Eu ainda voltando um pouquinho, né, trabalho na escola há 24 anos, sou formado em pedagogia
e ela também trabalha na escola onde que a gente trabalha junto. Então, a gente trabalha a parte cultural, a essência da cultura, desde quando a gente nasceu. Então a gente faz, primeiro de tudo, as ervas medicinais que a gente aprende com a mãe e com o pai, dentro de casa. Então a mãe ensina para que serve essa erva, para todos os filhos. Mas além dos filhos, tem um no meio que é o principal. É aquele que vai manter essa erva como herança da família. Então é ela que é esse filho que vai levar a cultura e levar essa erva medicinal para os outros irmãos. Não é que ela vai, todos os filhos aprendem, mas tem um só que vai seguir. Então é nesse caminho que a gente aprende a trabalhar com a erva medicinal. Muito importante você estar bem ornamentado com as roupas ou os paramentos indígenas. Gostaria que tu falasse um pouquinho da importância de você estar com o cocar de penas, da importância de você estar com os colares, enfim. Tu falasse um pouquinho também da indumentária, essa indumentária tão linda que vocês estão usando. Isso, o cocar é um cocar assim que a gente tem dentro da cultura, que é um material sagrado. Ele é um material sagrado que ele acaba deixando as pessoas sempre com receio de quem está usando o cocar e mantendo aquela pessoa com mais respeito dentro da aldeia. Temos também o bracelete. Esses braceletes, para mim, ele é o símbolo da lua. É as partes tribais, que nós temos duas partes tribais. A parte camé e o cainuru. Mas o cainuru é a parte do sol, que diz a marca comprida, que é essa marca aqui, ó. Essa marca comprida, ela significa que eu sou parente dele, né? Por causa dessa marca aqui. Então, isso representa um respeito entre os colegas e para eles, dentro da aldeia, conhecer se eu sou da marca do sol ou a marca da lua. Também os colares é um material sagrado que para nós coletar essas sementes, nós temos que fazer o ritual, nós temos que pedir para o nosso Tupen Ton, para o nosso Vencactá Ton, que a gente fala isso, que é o Deus da mata, o Deus da terra, que ele abençoe quem usar esse colar. Então para nós é um material sagrado. A nossa tanga é um momento que tu joga todo as vestes do lado e mantém naquela parte mais especial da cultura usando a tanga, né? Então isso para nós significa uma importância muito grande dentro das nossas vestes cultural, que a gente tem o cocar, mas não por qualquer coisa, sempre uma apresentação ou uma luta. É a nossa arma hoje que a gente usa. Praticamente quando tem um cocar, alguém tem um cocar, é momento que ele está em luta, ou está indo atrás de alguma coisa, ou está feliz. Então para nós é esse momento que o cocar traz para nós a força da energia dos nossos ancestrais. Isso é muito importante. Gostaria também que tu falasse um pouquinho sobre a culinária. Falamos sobre as ervas e depois nós iremos mostrar as ervas todas. Eu sei que tu és um especialista, né, nesta área, mas eu gostaria de falar sobre a culinária. Os povos indígenas, originariamente, usavam a caça, usavam a pesca, usavam as frutas da natureza. Hoje a gente sabe que se tem dificuldade e alguns desses tipos de comida ou até da realização de alguns desses pratos. Fale um pouquinho para nós, para o público que está assistindo, quanto é importante se manter a tradição com os pratos originários e o quanto é importante também se ter os novos pratos, né? A inclusão, inclusive, de carnes e comidas que é do branco, que não é do índio e que precisa para o índio hoje em função da necessidade e da falta de nós termos na natureza tudo aquilo que vocês precisam para a subsistência. Isso, muito bem. A parte culinária para nós hoje, como foi uma adaptação do não índio,
trazer o alimento diferente para nós foi uma adaptação. Mas além dessa adaptação, a gente não deixa de manter nossos pratos típicos, a raiz, a folha, para nós se alimentar. O bolo, né, feito na cinza, o peixe assado, a gente não deixa. A gente pode se alimentar com vários tipos de merendas, de comidas que foi adaptada, mas a nossa a gente nunca deixa, porque a nossa parece que quando a gente come ela, aquela comida originária, parece que ela fortalece mais a gente. Então parece que ela traz mais energia positiva para nós. Então para nós, o nosso prato típico, para nós, é muito importante, porque o peixe hoje, para tu ir pescar, é difícil tu pescar o peixe. Tu tem que passar várias dificuldades para conseguir pescar. As nossas frutas não tem mais. Os nossos rios estão acabando. Os nossos rios acabaram. Então, nós temos que... O que nós fizemos hoje? Desde o artesanato. O artesanato hoje... Antigamente se tinha fruta, se tinha peixe, se tinha mel, se tinha caça. Hoje não tem mais isso. Nós fomos se adaptando com o correr do tempo. Por que fomos se adaptando? Por causa que foi ficando difícil a nossa caça e o nosso peixe e a nossa fruta. Porque o não índio veio e destruiu com a erva que a gente às vezes acreditava, que a gente sabe que é uma erva medicinal, que a gente sabe para que serve, às vezes foi arrancada. O rio, os peixes estão morrendo. Como que tu vai pescar lá um peixe? Muitas vezes tu vai em certos rios, tu vai achar um peixe doente. Por quê? Porque a água está poluída. Você vai hoje na floresta, vai caçar, tem um animal que está doente lá, às vezes não consegue caminhar, tu tem até pena dele. Então hoje nós não vivemos o passado, nós trazemos o passado ao presente, mantendo o nosso artesanato vivo, a nossa parte culinária viva, o nosso jeito de viver diferente, mas em certas ocasiões a gente mantém forte a cultura dentro das nossas vestes, dentro da nossa pintura, demonstrando ao povo não índio que ali se mantém viva a cultura. E a cultura para nós é uma palavra muito forte, e ela é uma palavra sagrada para nós, que ela significa para nós a vida de todos nós, como se fosse a Mãe Terra. A Mãe Terra também está sofrendo com isso. A terra é nossa mãe, a terra é a nossa vida, a vida de todo ser vivo que vive em cima dela. É do animal, é da árvore, é do ser humano, é dos animais, é de todos nós. Então isso para nós está dificultando. Onde é que nós vamos hoje buscar a nossa pesca, a nossa fruta, o nosso sustento de vida? É através do artesanato, nas grandes cidades. Vendendo o artesanato para você conseguir a roupa, o calçado e o dinheiro. Não indo lá pedir, mas sim levando o artesanato para expor e vender para muitas pessoas que adquirem o seu artesanato e a gente consiga o meio de conseguir o dinheiro para trazer para casa, que nossos filhos, nossa família está esperando nós. Está esperando nós, e o dinheiro que a gente vai nas grandes cidades vender o artesanato, a gente não segura só para a gente divide um pouquinho de cada um das outras famílias que não foram por dificuldade de sair da aldeia. É esse o nosso jeito hoje de buscar a nossa presa, de caçar a nossa presa. É através do artesanato. O artesanato é a nossa arma hoje para ir vender e conseguir a fruta, o mel, a caça e o peixe. Porque antigamente se conseguia isso fácil, hoje não. Hoje tem que ir à busca disso. Mas o exemplo que eu coloco é nós levar o artesanato e conseguir o dinheiro, a roupa e o calçado para nossas aldeias. E compartilhando com quem ficou. Não é só para nós. Porque que muitas vezes tem pessoas que dizem: os índios não trabalham,
Não, nós trabalhamos juntamente para dividir com as outras famílias, por isso que nós nunca temos nada, nós dividimos com o próximo que está na aldeia, nunca é tudo para nós. Então isso é dividido. Eu vou para a cidade, busco dinheiro, trago a roupa, mas eu vou dividir com o vizinho que está ali que não foi, que às vezes ele está passando dificuldade. Comunidade muito unida, a gente sabe que os índios são muito unidos e prova está nisso que você acabou de nos trazer, nos presentear. Quero perguntar para o Ademir, como é que foi para ti cursar uma faculdade, sair da tribo, vir para o meio do homem branco, conhecer algo além daquilo que você conhece da vida e da natureza e depois levar ou fazer essa aproximação do homem branco com o índio por intermédio do teu conhecimento, do teu estudo, levando lá para a aldeia, de repente, alguns conhecimentos que o índio que vive, às vezes, isolado, não consegue ter esta proximidade, principalmente as crianças. Como é que foi essa inclusão para o Ademir Pessoa, ser humano? Isso. Para mim foi muito dificultoso sair da aldeia e estudar fora. O primeiro colégio que eu estudei fora foi a Nossa Senhora da Consolata, o seminário, aqui em Erechim mesmo. Aí com o Padre Manuel, com os consolatanos. Dali eu vim estudar no Nossa Senhora de Fátima, seminário também que hoje é aqui em Erechim, né? Então, dali eu saí e fui estudar em Farroupilha, no seminário também dos pobres servos, né? Então, Nossa Senhora do Caravaggio. Dali eu fui, resumindo a conversa, até Porto Alegre. Quase fui padre, acabei desistindo no caminho, né? Não era a vocação. Mas assim eu quero dizer que pra gente, quando sai da aldeia, é um choque a dificuldade da comunicação e fazer novas amizades com colegas não índios, da mesma série. Para mim foi muito dificultoso. Eu fiquei à base de quase um mês, 26 dias fiquei sem conversar com ninguém, a não ser com o professor, porque eu tinha muita dificuldade, né, com o Padre Manuel, né, que era da Nossa Senhora Consolata. A dificuldade foi muito grande para mim. Então, vindo uma realidade diferente, embarcar em outra realidade mais diferente. Da minha eu sabia, mas a outra eu não sabia. Então, foi dificultando. E aí eu fui aprendendo, fui estudando, foi indo, foi dali, foi daqui. A minha faculdade eu me paguei, né? Me paguei a minha faculdade com o meu artesanato, né? Não ganhei faculdade, eu paguei minha faculdade, né? E sofri bastante para fazer minha faculdade. Então, eu paguei com o meu suor mesmo a minha faculdade. Mas foi muito gratificante porque depois acabei voltando para minha aldeia, levando o conhecimento e adaptando novos conhecimentos de outras realidades, levando para a aldeia e aplicando nos alunos. Então isso foi muito gratificante para mim, né? Ter novas oportunidades e ter novos conhecimentos para depois devolver, poder compartilhar também com a aldeia. Então isso para mim foi muito importante e gratificante. Mas é um choque muito grande quando a gente sai da aldeia e vai estudar numa escola do não índio. É muito complicado, porque o modo da gente é diferente de falar, o modo da gente se expressar é diferente, o jeito de tu se alimentar é diferente, tu tem que ir se adaptando aos poucos, para não desistir. Então isso para mim foi bastante dificultoso, mas hoje eu só tenho a agradecer a Deus de ter conseguido isso e ter conseguido avançar em certos pontos que eu nunca iria pensar de conseguir se eu não tivesse uma formação. Então isso para mim foi muito gratificante. E conhecer novas pessoas, novas cidades, novos amigos. E depois, com o correr do tempo, a gente aprendeu a conviver com realidades diferentes. Pergunta para o Ademir. Achas importante esta aproximação dos povos originários, dos índios com os brancos? Na tua interpretação, o quanto isso é importante para a sobrevivência da cultura dos povos indígenas no meio desta selva de homens brancos que inevitavelmente estão aí, né? Vieram aqui em busca de novas terras, ocuparam espaços que eram dos índios, e eu gostaria que tu dissesse, tu achas que é importante nós termos essa cultura aproximada, trocada,
né? Trocas de culturas. É importante isso para os povos? Assim, como eu sempre falo em outras conversas, em outras palestras, em escolas ou universidade, a gente sempre coloca que Pedro Álvares Cabral não achou, não descobriu o Brasil. Ele estava perdido e os índios acharam. Ele foi achado pelos índios, né? Então, ele estava perdido e ele foi achado. Assim, voltando na conversa da parte cultural, hoje eu sempre aconselho os meus alunos e o meu povo originário que dentro da aldeia tem que manter, já que temos, né, já foi conhecido o novo idioma, temos que manter ele junto, o português junto, mas não deixando de falar a nossa língua originária, né? Mantendo a nossa cultura viva, mas não deixando também de aprender com o não índio. Com o não índio também ele quer aprender, ele quer ver como funciona, como o povo originário mantém viva a cultura. E isso, com essa presença do não índio, sendo vizinhos nossos e sendo pessoas que estão muitas vezes junto com a gente, isso fortalece também, porque é umas novas ideias que se tramam juntos. Então isso para nós é importante hoje, porque se eu dizer que eu vou deixar de falar o português, eu vou mentir. E se eu dizer para o senhor que eu vou só falar minha língua, eu vou mentir, porque eu vou precisar das duas. Hoje, para mim, entrar numa universidade, eu tenho que ter o conhecimento da língua portuguesa, eu tenho que ter um bom vocabulário para mim fazer uma dissertação, fazer uma interpretação de texto. Eu tenho que ter, né, um bom conhecimento dentro da língua portuguesa, que é exigido curricularmente, né? Então, isso para nós é importante também o português estar junto, mas não deixando o nosso idioma de lado, mas sim as duas junto, seguindo o caminho junto. Então, isso é muito importante para nós, porque não adianta, queira ou não queira, nós não vamos poder deixar o português de lado e nem o caigangue de lado. As duas têm que seguir juntas. Porque hoje, para mim entrar numa universidade, eu tenho que saber o português, né? Eu trago da minha aldeia já o meu idioma. Então não vai ser preciso eu aprender aquilo mais, eu vou ter que aprender o que não tinha na minha aldeia dentro de uma universidade. Então isso para a gente é um fortalecimento de conhecimentos. Então, e não que o não índio, culturalmente, ele ajuda muito nós na cultura, que ele quer mostrar, ele quer que o povo mostre, ele quer que o povo mantenha viva a cultura, porque senão se perde. E nós também, enquanto povo originário, queremos esse fortalecimento dessas pessoas que nos fortalecem, de nós manter nossa cultura viva, nós manter nosso idioma vivo dentro das nossas aldeias, porque senão daqui a pouco eu vou esquecer do português ou vou esquecer do caigangue, que é a minha língua originária. Então eu tenho que manter as duas vivas junto. Eu vou chegar numa universidade ou no mercado, se eu falar o caigangue, o não índio não vai me entender, vou ter que ter um tradutor junto. E assim, eu levando as duas idiomas junto, não vai ser preciso isso. Vai ser preciso eu me comunicar com o comerciante ou lá com o professor na universidade, ele me entendendo e eu entendendo ele. E vai dificultar, muitas vezes, dentro de uma universidade, o choque de conhecimento do universitário indígena que entra lá, porque é uma realidade diferente, mas os professores têm que entender isso, que é uma realidade diferente. Então, não podemos deixar nem o português e nem o caigangue de lado. As duas têm que seguir em linhas retas. E paralelas, né? Com certeza. Bueno, eu quero mais uma vez dizer que tenho o privilégio de estar fazendo esse projeto cultural, Receitas da Nossa História, que tem 12 episódios na websérie. Hoje, com os povos originários, estamos aí com os índios, e vamos mostrar um pouquinho também da culinária deles. É muito importante esta integração entre os povos, esta inclusão, né, dos povos originários com os brancos, dos brancos com os povos originários, para que a gente troque muitas informações e conhecimentos, principalmente na área da flora, da nossa fauna, né, das nossas ervas, né, dos usos e costumes, dizendo que os índios não pedem favor a ninguém, eles são os donos da terra e quando eles vendem os seus artesanatos é o trabalho deles. O trabalho, acabou de dizer aqui o Ademir,
que é feito com muito suor, com muita dificuldade, até para achar, às vezes, algumas sementes, até para achar algumas penas para fazer os cocares, às vezes para achar aí objetos que eles usam no dia a dia e que muitas vezes eles também adaptaram os seus objetos aos objetos dos homens brancos, né? Usando algumas peças do homem branco para adaptar às necessidades dos índios e poderem fazer o seu artesanato. Não devem favor a ninguém, fazem o seu trabalho e a gente recebe com todo o carinho, né, no programa de hoje, essa cultura toda que é milenar, que é linda, que é maravilhosa. E eu estou aqui enaltecido junto com vocês que estão assistindo em poder estar mostrando este momento da história e da culinária. Nós agora vamos passar lá para a nossa mesa e vamos falar sobre os pratos que nós vamos preparar hoje. Pode ser? Sim. Tá bom. Vamos lá para a mesa então. E o prato da culinária indígena que apresentaremos agora é um prato à base de peixe assado, pinhão, uma espécie de pão feito de farinha e água e folhas de radite. E como sobremesa, batata doce assada e mel. Passaremos agora para a preparação do nosso prato, onde serão utilizados os seguintes ingredientes: 1 kg de peixe, meio quilo de pinhão, 2 batatas doce, 1 maço de radite, 1 colher de sopa de banha, meio quilo de farinha de trigo, água, sal a gosto. O modo de preparo e o resultado final você verá a partir de agora. Marcos, antes da gente apresentar o prato, a gente tem um ritual em agradecimento à Mãe Terra, pedindo que ela dê força para nós conseguir ter energia positiva e também agradecer um tupã, né, que está em cima de nós, está cuidando de nós, está cuidando de vocês. No momento que vocês tocar nesses pratos, nesses alimentos, com certeza a gente vai ter um dia diferente. E ainda você vai voltar a explicar para mim como foi esse dia, essa noite, depois que passou. Tupenton, gaton, nonton, em vimne. Nonton, gaton, vem cá, taton, em vimne. Tupã, em vimne, que há. Em monhon takti tupã. Esse ritual quer dizer que a gente falou com a Mãe Terra, o Deus da terra, Deus do remédio, Deus do alimento, e com o principal de tudo, o Deus da natureza, do universo, para que Ele cuide e sempre nos dê o alimento para nos fortalecer. Seria isso, então, Marcos. Tá bom, muito obrigado. Karina, vamos então para o prato aqui. Ademir, gostaria que tu explicasse um pouquinho, a Karina pode ficar aqui do lado. O que nós vamos ter? Como é que é o nome do prato que você vai fazer hoje? Que tipo de comida nós teremos dos povos originários e como é que vai ser feito este prato? Vamos lá então, que tipo de ingrediente vamos usar? Como é que é o nome do prato que você vai fazer? Hoje nós vamos ter então o prato com peixe, o bolo e peixe. E aí vamos ter a salada, né, que é o radite, né, que o não índio diz radite, nós chamamos de radicha. Vamos ter a batata doce, vamos ter o mel de abelha e vamos ter o pinhão. E aqui temos os copos bem típico, que é onde vai ser colocado o mel como sobremesa desse prato. Então aqui nós temos o peixe aqui, daqui a pouquinho, né, a gente vai preparar. Temos aqui o sal, a banha, tudo bem assim, do jeito que a gente faz em casa. E aqui a farinha para amassar
o bolo. Daqui a pouco aqui a Karine vai amassar o bolo e a gente vai assar o peixe e comer com o peixe e a salada. Muito importante dizer ao nosso telespectador que nós estamos aqui numa cozinha de branco, né, dentro de uma cozinha de um estúdio, gravando. O prato vai procurar se manter o mais autêntico possível, o mais original possível. Porém, os objetos que nós vamos usar, com exceção do copo aqui, né, que é feito de bambu, de taquara ou de bambu, né, nós vamos usar outros tipos de panela para cozinhar. Mas é importante dizer que nós vamos manter, né, o prato básico. A receita vai estar no livro também, no livro da Receita da Nossa História, que nós vamos ter um pouquinho, então, de tudo aquilo que é usado pelos povos originários para fazer o seu alimento e a sua comida. Este é um dos pratos, tá? Feito com peixe. Existem outros pratos que são feitos com outros tipos de carne, com outras frutas, com outros tubérculos, com raízes. Né? É muito rico a cultura indígena e a sua culinária. Nós vamos ter um aqui. Eu gostaria então que o Ademir começasse aí preparando já o primeiro prato que nós vamos fazer. Isso, então a gente vai, aqui eu vou salgar o peixe, né? Ademir, deixa eu fazer uma pergunta. O sal veio trazido, não era muito usado, mas foi usado depois da vinda do homem branco. Isso. Para dar sabor. Quando não se usava sal, usava-se o quê? Ervas, raízes? Tinha muitas vezes aquela urtigão, a raiz do urtigão, ela era escurido a água dela em cima dos peixes, para dar um sabor mais agradante a quem saboreava, né, o peixe. Então a raiz do urtigão era esmagada e daí colocado dentro de um purungo, como fosse um purungo grande desses, né? Sim. Ou dentro de uma casca de madeira, de um pilão, colocado dentro e derramado os peixes dentro junto com a raiz do urtigão. Para poder curar, temperar. Isso, para poder temperar. E daí esse era um jeito de temperar os peixes. E com o correr do tempo, né, foi se deixando, né, o urtigão e foram usando o sal. E hoje a gente usa o sal, né, por causa que tá assim, difícil de encontrar o urtigão, né? Então a gente, mas muitas vezes em festas típicas, assim, na Semana dos Povos Indígenas, a gente usa o urtigão ainda. Ainda usa para manter a tradição. Manter. Claro que povos nômades que estavam no litoral, de repente até poderiam usar água do mar, que é salgada, dá para se interpretar desta forma, fazer num pensamento mais amplo, porque nós estamos falando com pessoas que não conhecem essa história toda. Sim. E o objetivo meu aqui é explorar exatamente esses pontos, né, que ficam sempre naquela dúvida, mas usava, não usava. Já o açúcar ou o doce, nós tínhamos o mel, tínhamos outras coisas que poderiam ser feitas. Sim. Mas o sal era realmente uma raridade aqui para nossa região. Né? Era muito difícil. Então, para manter a carne, antigamente, assim, com sabor de sal, era a raiz do urtigão. A raiz do urtigão era feita, ela esmagada, né? E colocada dentro daquela água lá para o peixe, até mesmo muitos peixes que eles deixavam de um dia para o outro. Para poder se conservar. Para conservar e penduravam no cipó, amarravam no cipó, assim, e deixavam. Ali o peixe não tinha perigo nenhum, né? Fosse como sal mesmo. Né? Então, seria isso, como a gente fala, né? Que veio dificultando hoje para nós achar um urtigão, é muito difícil. Mas é numa parte assim de atividade assim cultural, de dia especial, a gente vai atrás disso. Hoje a gente vamos adaptar, mas quem sabe nas próximas vamos trazer a raiz do urtigão. Tá bom, vamos lá então. Vamos botar o quê? Um pouco de sal? Isso, vamos colocar o sal, né? Tá. Vamos colocar o sal aqui, né? Então o peixe, a gente tirou a pele do peixe, tudo bem certinho, para o peixe não... Nós temos assim o costume, a maioria de já pescar e já tirar a pele do peixe, por causa que Os povos procuravam ter a beira de rios para ter o pescado e onde se tivesse uma fonte de água com qualidade. Isso também é importante. Isso era importante. O nosso povo aqui no sul, da região sul, de São Paulo para baixo,
aliás, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pode ver onde é que tem as aldeias indígenas, é as principais fontes de águas boas que tem, porque a gente consegue detectar o som da água com o ouvido na terra, abaixando o ouvido lá na terra, escutando o barulho da água, onde que tem, às vezes é mais baixo, às vezes é mais alto, então aonde nossos anciões da aldeia achavam o barulho mais alto, eles ficavam ali, acampavam e ficavam para sempre ali, porque ali teria muita água para eles. E na sequência nós vamos fazer o quê? Assar o peixe depois de temperado. O que é que tu vai usar agora, Ademir? Explica agora pra nós. Eu vou usar a banha de porco, que Banha é bem de porco. natural, que antigamente se usava a banha de coati, a banha do tateto, a animais banha silvestres. de animais silvestres. Eles pegavam o peixe e colocavam muitas vezes inteiro, né? Hoje nós pegamos o peixe e colocamos, dividimos pedaços, antigamente se colocava inteiro. Então, a banha significa para nós também um remédio para muitos machucados dos animais, né? Que a gente tem os animais que praticamente o Nanton, que a gente diz que é o Deus da natureza, ele abençoa os animais também, né? Para cada animal ser abençoado para poder estar dando a energia que ele teve durante a caminhada na mata, ele repassar para quem vai comer esse peixe, né? Comer aquele animal. Vamos botar para assar e voltamos para dar sequência a este prato. Bem, agora nós teremos aqui, Ademir, a Karina, que é tua nora, vai preparar para nós um pão, uma espécie de pão. Como é que é o nome deste pão que ela vai fazer? A gente se chama na aldeia emi. Emi é um alimento sagrado para nós também, que é em todas as ocasiões de comidas importantes. Esse emi, que é o bolo, a gente faz ele na cinza. Por que na cinza? A gente faz ele na cinza para a gente tem fé em Deus, que o Deus da terra vai depositar a força naquele alimento que vai ser assado ali, vai mandar força para ele e ele vai jogar para nós quando nós se alimentar. Então esse se chama emi, que é a farinha, sal e água. Então ela Karina, vou pedir então para que você comece a preparar. Você vai colocar um pouco de água aqui no recipiente, estamos adaptando, né? Sal. O sal, ela vai colocando o sal na água. Agora a farinha, né? Farinhas eram usadas, farinhas principalmente de mandioca, né? Isso. De aipim. Farinha de mandioca era usada para fazer a tapioca, né? Era feita a tapioca e aí para comer com a farinha de mandioca. Era feito para fazer, a gente usava muito para fazer a tapioca para comer com vários tipos de carnes assim, né? Com o peixe, com carne, com mel, né? Então era tudo assim com a farinha de mandioca. Mas hoje daí foi se adaptando com a farinha de trigo. E daí hoje nós temos o emi, que é o bolo. Que é o bolo feito de farinha de trigo. Farinha de trigo. Deixa eu te fazer uma pergunta assim um pouco mais histórica. O índio não tinha objetos para comer, tipo garfo, faca, essas coisas. Usava o máximo uma colher. Usava muito a mão, né? Isso, é muito importante essa tua pergunta, Marcos, porque hoje ainda na realidade parece que quando a gente se alimenta com o garfo, com a colher, nós, povo originário, parece que não tem gosto a comida. Nós temos que pegar com a mão e comer com a mão, né? Parece que não é legal a gente pegar ali com o garfo e a faca cortar o alimento. Parece que dá mais sabor quando tu pega com a mão. Pega com a mão e come. Ainda hoje é bastante assim, no momentos assim de refeições, nós, enquanto povo originário, se alimentar com a mão. Pegar, né, deixar a colher de lado e se alimentar com a mão. Pegar a carne, né, nem que tá queimando lá, pegar a carne e cortar ali com a mão. E isso é muito importante. E isso ainda hoje é bastante usado, esse modo de se alimentar com a própria mão, né? Desde quando faz o bolo assim,
quebrar parece com a mão ali, tirou da cinza, que é feito no meio do fogo. É feito no meio do fogo e aí coberto de cinzas, aquela cinza que vai assar o bolo. E aí depois é dividido, quebrado em pedaços. Quebrado com a mão. É o caso do sapeco do pinhão, que as pessoas, o povo branco conhece, que o pinhão quando põe na grimpa, faz um fogo, Isso. né? A gente sapeca e come, pega com a mão ali quentinho. Então, basicamente a comida era usada à mão, então. Isso, e até hoje, né? E essa ainda na muito tradição forte. indígena usa-se as mãos. Isso. Bem, agora vamos fazer aqui o enguaru, que é o radite, conhecido como radite. O radite, muitas pessoas dizem radite silvestre, radite do mato, né? E que a Karina vai nos mostrar então como é que faz. Esse prato ele acompanhava o pinhão, o pão, que nós já temos ele pronto aqui, ó, preparamos na cinza. A batata também foi assada na cinza, que não é o caso aqui do ambiente, mas ele já foi trazido pronto para depois então nós degustarmos e aproveitarmos esse prato em conjunto com todos os seus acompanhamentos. O que nós vamos usar agora? Vamos usar o que aqui? Vamos usar a banha. A banha ou gordura, né? Gordura. Gordura. Isso. Tá. Ela vai derreter a banha ali na frigideira ou panela, digamos assim. E vamos colocar o engoru, ou o radite do mato. O radite do mato para nós é sempre usado bastante na parte culinária. Então a gente sempre come bastante o engoru, que diz as verduras da mata. Então não só esse, como temos o fuá, temos o iorró, temos outros tipos de verduras no mato, fuachá, temos o crunun, temos vários tipos de verduras do mato que a gente faz na aldeia para comer com eni, com bolo. Por causa da água, né? É importante, Ademir, essas folhas, elas tinham funções medicinais também? Essas folhas... Se usaram na medicina, não na culinária. Na parte da medicina, o radite, ela tem muita força para nós falamos dentro das ervas medicinais, que ela tem muita força na parte que ela, para nós temos muita fé que ela ajuda a refinar o nosso sangue. Vem cá, teton, nonton, gaton, tupenton, tikarton. Vem cá, tata krutka, tita hukemne tupen. On ninguém conta na. Ta krutka, tita hukemne tupen. Que tá aqui em tanante a tupen. Ademir, gostaria que tu falasse um pouquinho da importância desse ritual para vocês, antes de fazer o uso das ervas, até para que o nosso público que está assistindo saiba o porquê, né? Contado por você, que é um dos índios, dos povos originários, que faz um trabalho muito bonito em prol dessa cultura. Então, Marcos, cada vez que a gente vai à mata, a gente pede licença para o dono da mata, para o Deus da mata, para que ele dê a oportunidade para a gente estar colhendo a folha, colhendo a casca da árvore, e que essa casca venha fazer o efeito para aquilo que está nos prejudicando. Então a gente pede para Deus, dono do universo, que Ele nos ajude sempre e nos fortaleça quando a gente pedir para Ele a licença de
tirar a erva da mata, porque ele manda lá na mata. É ele que comanda a natureza, então a gente tem que pedir licença para ele e dizer para ele que ele ajude a repassar a força e a saúde nessas ervas quando a gente for tomar o chá, quando for cozinhar, quando for se passar ela no corpo. Isso é muito importante. Nós vamos agora montar aqui uma mesa especial. A Karina, inclusive, vai nos explicar, junto com o Ademir, sobre as ervas tão importantes, tanto na culinária como na medicina dos povos originários. Ademir, que erva nós temos aqui e qual a importância desta flora para a medicina, para a culinária, enfim, para os povos originários? Para nós, a erva medicinal, ela é muito importante. Nós temos hoje aqui, é uma erva muito bem conhecida, a Marcela. A Marcela, a gente colhe ela na Sexta-feira Santa, antes de clarear o dia. A gente vai recolher a Marcela, que a gente tem fé na Marcela, e a gente sabe que é um remédio medicinal tradicional, que ela, para mal digestão, né? Não fez bem o alimento, faz um chá de Marcela, que resolve o problema. Deixa eu perguntar sobre a Marcela, fazer uma pergunta especial. A Marcela também pode ser usada como chá, batendo ovos para fazer uma espécie de um chá. Tem significado em época de resfriado? Isso ajuda com mel? Como é que funciona? Isso, ela é muito importante porque daí tu faz ela como um xarope com mel. Ali tu coloca não só a Marcela, coloca a Marcela, o agrião junto, né? Uhum. E também coloca a folha do arnica junto com a Marcela. Aí tu faz um xarope para tomar. Aí tu toma esse xarope. Ele é expectorante. Isso, ele é muito importante para tosses, para gripe, né? Então, gripe resfriada. Para as vias aéreas. Isso. Isso é muito importante. Temos aqui a casca do algodão. Para que serve a casca do algodão? Nós temos fé e acreditamos muito que a casca do algodão ele é muito importante para o gastrite. Gastrite e também colesterol. Ele é muito importante, né? Então faz o chá, cozinha a casca do algodão branco, tira a casca de frente onde que nasce o sol, porque o gastrite ele é uma doença que é uma ferida. Então tu não pode comer nada ácido, né? Então se tu tem o gastrite, ele tem que tomar o chá do algodão. O chá do algodão, da casca do algodão, ele vai, conforme vai se fechando lá a árvore onde foi tirada a casca, e tu vai ficando bem também. Temos aqui também a pata de vaca. Olha essa aí. A pata de vaca, ela é um remédio muito importante. A pata de vaca, esse a gente chama de quebra-pedra. Essa aqui é a morinha do mato, que ela tem muitas utilidades, mas eu vou falar uma ou duas que é importante, que é o problema urinário. O problema urinário, a pata de vaca é muito para infecção, né, urinária, ela é muito importante, né? O quebra-pedra, esse se chama quebra-pedra, que se tiver pedra na vesícula, pedra nos rins, ele quebra. Então esse é muito importante, esse a gente chama de quebra-pedra. E a morinha, além dela ser um remédio importante para problema urinário, ele é muito importante também, muitas vezes nós temos muita fé nele, que ele é muito importante para infecção respiratória ou até mesmo urinária. Então isso é muito importante. Aqui temos o soita-cavalo, que se diz. O soita-cavalo, a utilidade do soita-cavalo, ele para nós, para cozinhar, cozinhamos para fazer o chá,
para fazer o chá para tosse, dor nos pulmão, os antigos dias para despeitorar os peitos da criança, quando é aquele gripe recolhido lá que não tem jeito de curar. Faz o chá do Soita, que ele é muito importante, o chá do Soita. E o chá do Soita, além do Soita, tu pode colocar com mel, também pode ser usado com o mel. O Soita cavalo, que a gente fala e é conhecido no interior, em qualquer lugar, é uma árvore assim que tem em qualquer lugar. Então isso para nós, ele é um remédio muito importante então para gripe. Então é o Soita cavalo. Temos também o folha verde. O folha verde que a gente diz, esse é o principal para qualquer tipo de gripe e também para problema respiratório. Se tu tem problema nos pulmão, a gente chama de folha verde. Se tu vê, ele tem um cheirinho diferente. Pode olhar. Esse cheirinho, então ele fica no chá. Então esse é o folha verde que a gente chama e é muito importante também para problema urinário e também para filtrar o sangue. A gente conhece como folha verde, né? Então ele filtra o sangue quando a pessoa tem aquele sangue grosso que dizem, né? Então esse é muito importante para a pessoa tomar chá de folha verde. Então esse refina o sangue. Então esse é muito importante para nós dentro da aldeia. E temos vários tipos de ervas medicinais que a gente trouxe algumas aqui, né? Mas com o correr do tempo a gente pode estar às vezes também tendo mais outras conversas e a gente trazendo outros tipos de ervas aqui e mostrando aqui, Marcos, para vocês que temos vários remédios perto de nós muitas vezes e não praticamos, né? Não usamos, às vezes não conhecemos, mas temos vários tipos de ervas, né? Então seria isso hoje as ervas medicinais que a gente trouxe aqui para mostrar um pouquinho do conhecimento dentro do nosso povo originário, dentro da nossa aldeia, que a gente não deixa de usar também o remédio químico, mas primeiro de tudo as nossas ervas medicinais, para depois procurar um outro remédio. Ademir, eu quero te agradecer por estar conosco. Quantos índios nós temos hoje aqui na região do Alto Uruguai, números aproximados? Aproximadamente temos hoje o povo Caigangue, nós somos em 33 mil na região sul, né? Então podemos saber que temos esse povo aí que é o terceiro povo originário mais grande do Brasil. Olha aí, tudo isso aqui na nossa região. Agradecer também a Karine que está aí hoje nos brindando com a sua presença. Falando um pouquinho do artesanato, lembrando que os povos originários, os índios, trabalham com artesanatos, com ornamentos, com peças especiais, e nós vamos mostrar algumas imagens desses objetos para que você também conheça o trabalho deles. Bem, depois desse rico conteúdo completo sobre os povos originários, sobre os índios, falando sobre as ervas, sobre a culinária, sobre os pratos de comida e um histórico bonito que o Ademir nos brindou, eu quero agradecer a você que está nos assistindo e dizer que agora chegou a hora mais importante, que é a hora em que a gente vai degustar. Vamos comer com a tradição indígena, com as mãos. Ademir, gostaria que tu então servisse o prato, ou a Karina, quem sabe, se serve, e aí depois nós vamos seguir aí para fazer a degustação do prato. Pode ser? Tá lá, Karina, pode servir. Então o pão quebrado com a mão, muito importante isso. Aí, pedaço, peixe, olha aí. Lembrando que a batata doce e o mel nós faremos como sobremesa depois, viu, peão? Por favor, Ademir.
Fiquem à vontade. Podemos degustar, né? Muito saboroso. Quase não tem tempero, né? Para um gosto natural, isso é importante. Estamos sendo abençoados com uma pequena chuva que nos brinda, que é vida e que é água. Karina, obrigado por estar conosco. Você ficou bastante quieta, o Ademir falou bastante, né? O professor que nos instruiu sobre a cultura indígena. Gostaria que tu falasse agora da sobremesa. O que os povos originários, uma das sobremesas seria o que nesta época do ano? Aqui nós trouxemos como exemplo o pinhão, que geralmente agora nessa época que é frio, né? Eles vão procurar na mata, as pedras araucária e tiram o pinhão pra gente usar como sobremesa. Daí trouxemos também a batata doce e o mel, que também é comum entre nós, povos indígenas, usarmos como sobremesa, além de ser um alimento bem gostoso. Altamente nutritivo, né? Principalmente no inverno, o mel é muito bom, inclusive para resfriados. Gostaria que tu servisse então para nós tacinha de mel. Lembrando que o copo é feito de bambu, de taquara. Aí serve lá pro teu sogro. Agora eu quero que você nos mostre como é que serve a batata. Sim. A batata ela é assada na cinza. Vai quebrar ela aqui. Tirar a parte que tá meio queimada, retirar a casca e poder saborear com a mão mesmo. O mel toma ou molha alguma coisa da batata nele? Pode também. Pode tomar? Molhar. Pode tomar, porque como você falou, ele é altamente nutritivo e pode molhar. Daí tem aqui também o bolo, se você quiser passar um pouquinho para poder degustar também. E o pinhão aqui, ele tá cozido, né? Trouxemos ele cozido para poder ser degustado também como sobremesa. O pinhão pode ser feito tanto cozido na água quanto assado no fogo de chão. Assado no fogo de chão. Ou na grimpa, no caso do mato da araucária, usando a grimpa do pinhão. Chega, faz, né? Lá no mato mesmo, tá com um pouquinho de fome, juntam as grimpas e taca o fogo e assa ele lá. Lá mesmo pode ser degustado, lá no mato. Pela nossa liberdade, como isso foi em vão, quase foram exterminados. E os sobreviventes agora estão aqui, contando essa história, uma história verdadeira. E os sobreviventes agora estão aqui, contando essa história. Este projeto cultural, que conta com 12 episódios, uma websérie e também a edição de um livro com 500 unidades, conta com o patrocínio e apoio das seguintes empresas: Brastelha Industrial, Cavalete Cadeiras Profissionais, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, Casul Distribuidora e GPR Nutrição Animal. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.